Oi, gente, aqui quem fala é Mara Nunes e está no ar mais um episódio do podcast Fala Paulinho, um podcast do povo para o povo, porque com o Paulinho o povo tem voz. Nossa entrevistada de hoje é militante na área de educação e pré-candidata a vereadora de Sorocaba. Hoje nós estamos com Ana Custódia. Seja muito bem-vinda, Ana. Ok, obrigada, bom dia. Ana, para quem está nos assistindo que ainda não te conhece, eu gostaria de pedir para que você fizesse uma apresentação. Quem é Ana Custódia? Ana Custódia, eu sou nordestina, lá do interior pernambucano, daquela vida meio sofrida, cheia de empecilhos, mas com a família que eu tive, com a minha mãe, com meu pai, a gente nunca baqueou, a gente sempre esteve na luta. Eles deixaram um legado muito importante para mim. Siga, procure fazer, mas sempre respeitando todos aqueles que estiverem ao seu lado. E isso até hoje, eu tenho e faço. Sou militante da área da educação, fiz todo o meu processo inicial, pedagogia, eu fiz em Recife. Você está há quanto tempo em Sorocaba? Sorocaba eu tenho uns 12 anos. Mas toda a minha trajetória antes disso foi em Pernambuco. Sempre fui aluna de escola pública, lutando muito para ter, porque sempre foi difícil. Minha mãe com 10 filhos para criar. Uau. Então, nós tivemos assim, uma vida bem dividida. E isso é o que ajudou a eu criar esse estilo. Vamos dividir. Vamos fazer com que as pessoas estejam do meu lado, tenha o que eu tenho, mas de acordo com as oportunidades que são dadas. Por isso que hoje eu estou na educação, não sei quanto tempo mais, mas independente de eu sair da sala de aula ou da direção de escola, vou lutar sempre por o povo. Há quantos anos já que você está na educação? 32 anos. Muito de sala tempo, de hein? aula e dentro da sala e também na direção de escola. De direção de escola eu tenho uns 12 anos. Antes disso, foi sala de aula. Muito bem satisfeita, porque eu fiz o meu papel de, dentro da educação, fazer com que eu levasse essa informação. Porque a educação ela precisa disso, informar, formar, para depois as pessoas se transformarem de acordo com aquilo que é do seu dever, do seu direito, sempre respeitando o outro. Essa palavra na minha vida, o respeito, ela segue sempre. Porque eu não ultrapasso. Eu quero estar do seu lado, trabalhando com o povo, com gente. Eu gosto de trabalhar com gente. E a vida militante começou quando? A vida militante, quando eu morava em Recife, eu passava de ônibus, sempre fui, né? Usuária de ônibus. E eu encontrava nas paredes aquela foto, aquele desenho da estrela. E eu me questionava, o que é isso? Quando nasceu o PT, né? O que é isso? Como é que é? E dentro de tudo isso, desse questionamento, eu já estava na faculdade e eu me questionava. E eu fazia parte do diretório também. Não tanto, porque eu tinha outras atividades para sobreviver. Mas, a partir daí, eu entrei na luta. Fiz pedagogia em Recife, mesmo assim difícil por lá, e eu vim para São Paulo. Vim para São Paulo com 35 anos. Já uma idade, né? Mas mesmo assim nunca parei. Fui à luta, fiz outros cursos, eu fiz letras, eu fiz pós-graduação na PUC, eu fiz... hoje eu sou terapeuta também, porque eu fiz um curso de terapia com ênfase em hipnose. Olha então, só. tudo isso eu fui atrás, eu busquei. Porque eu nunca tive ninguém para dizer assim, vai que é fácil. Onde eu chegava, tudo falava, é difícil. Mas eu ia em frente, eu desafiava isso. E hoje a educação, eu acho que é um desafio. Eu preciso e eu tenho esse compromisso com as pessoas que estão do meu lado, meus alunos. Hoje eu sou diretora de uma escola que eu tenho 1.600 alunos matriculados.
os 3 períodos ferve. Então, eu tenho esse compromisso para com eles, para fazer com que eles sejam, que eles façam, e eles cheguem aonde eles quiserem, como eu ainda estou fazendo isso. Não é fácil, mas todos têm que fazer isso. Além da educação, quais são as bandeiras que você defende? Eu tenho uma outra bandeira que dentro da educação, dentro da escola, é a criança com especialidade. Eu vejo as dificuldades que todos os pais atravessam. E eu tenho, hoje, na escola que eu tenho uma sala praticamente, que eu tenho 34 alunos especiais, com diversas dificuldades. É cadeirante, é Down, é TOD, cada um que tem a sua especificidade na especialidade. E a gente está sempre em cima, trabalhando para que essas pessoas, na forma deles, lógico, né, eles tenham o seu protagonismo, com a família junto. É uma escola que eu acho que a gente trabalha muito bem nessa parte, porque nós temos profissionais qualificados, pessoas maravilhosas que trabalham, que se dedicam e que fazem valer. A gente escuta muito de alguns pais elogiando o trabalho e vendo a evolução que a criança trouxe, vindo que os 6º anos, a maioria que a gente tem, eles estão vindo do município. E o município, eu acho que a gente precisa fazer uma parceria para que aconteça de forma melhor com essas crianças. A gente sente dificuldade nessa transição, de eles virem para a escola do Estado. Lá eles têm o quê? Uma professora. Quando eles passam para o Estado, eles vão ter 8. Eles lá têm uma sala com poucos. Quando eles chegam no Estado, eles têm uma sala com 40 alunos. Então, tem essa dificuldade, e a gente faz essa adaptação, tenta fazer. Alguns dão muito trabalho, mas é uma bandeira que eu preciso levantar para fazer essa parceria com o município, para essa transição ser menos dolorosa para eles e para os responsáveis. E Ana, você já veio candidata alguma vez, alguma eleição? Eu tenho essa militância por esse tempo, quando eu morava em São Paulo, lá também eu já venho da cidade de São Paulo, eu militei bastante lá por todo esse tempo, mas sempre na retaguarda. Quando eu cheguei a Sorocaba, eu fui apoiada para o PCdoB. A última eleição para o município eu me candidatei, mas não foi fácil, porque nós estávamos no período de pandemia e dificultou bastante. Poucos conhecidos, eu tive voto de quê? Família, de algumas pessoas conhecidas. Então, não deixei que isso me abatesse. E nessa estou com muita força. Estou encontrando uma chapa tranquila, com pessoas com qualidade, sendo apoiada também na nossa federação por o Paulinho, o que ele defende, as ideias deles são condizentes com as minhas. Trabalhar com gente, com o povo, fazer melhoria para esse pessoal que precisa, principalmente o de periferia. E como que é para você ter na história de Sorocaba, né, o primeiro candidato a prefeito de Sorocaba, um homem negro, e você está aí junto com ele nessa trajetória? Como que está sendo isso para você? Eu acho que é um desafio também para a gente ter, porque a gente sofre de preconceito. Eu sou parda, eu venho descendente de negro, eu sofro tudo isso também. Eu já senti muitos preconceitos aqui, quando eu cheguei. Então, isso é que faz a gente criar coragem. Que, independente da cor, a gente tem o nosso lugar, nosso espaço. Então, foi muito tranquilo eu acho que é tranquilo, a posição hoje do negro, da mulher, também algo que também ainda é preconceito, né? Mulher não pode, a mulher não faz, o negro não pode. Pode. Hoje nós temos as cotas, mas eu acho que, independente das cotas, não sou contra, mas eu acho que o nosso lugar é onde nós quisermos, independente de cota. E a luta é para todos. Nosso país é o quê? Tem de tudo nele, é miscigenado, tem de um pouco, um tudo. Então, cada um ocupando o seu lugar onde puder e onde merecer. E é com gente que a gente tem que trabalhar. E eu estou com o Paulinho porque as ideias são identificadas. A Magda, que é a vice também, é uma lutadora da POSP, eu sempre estive na POSP,
independente do que fosse, sempre lutei. Hoje eu sou também, sou filiada à POSP e luto por tudo isso. A mulher, o negro, o pobre, o deficiente, todos nós temos o nosso lugar e a gente tem que fazer valer. E como você avalia a atual gestão de Sorocaba? O tempo que eu estou aqui e trabalhando na periferia e morando também, que eu moro na Zona Norte, eu acho que existe muito a ser feito. Sorocaba ela está um pouquinho abandonada em todos os aspectos. A educação, eu acho que é o básico. Essa deixa muito a desejar. O município ele pode fazer uma parceria com o Estado para a gente conseguir um pouco mais de escolas. Na região que eu estou, nós temos 2 escolas de um grande porte para atender uma população que cresce assim assustadoramente, a olhos vistos. Cresce, é muita criança. E nós temos uma fila de crianças para ser atendida, de adolescentes para ser atendido, e nós não temos espaço. Por quê? Porque não tem escola. E a questão da geolocalização, tanto no município como no estado, é louvável, porque é bom você morar e estudar onde você está, pertencente àquele espaço, é seu, você se sente mais protagonista. Mas com a quantidade mínima de escolas que se tem, fica difícil. E essa proposta do Paulinho de tarifa zero é muito positiva, porque esse pessoal da educação que não tem vaga nessas escolas de periferia pode sair tranquilamente sem onerar seus custos para estudar em outra escola, que te dê oportunidade, que abra as portas. Porque com 1.500 alunos, 1.600 alunos, não todos são presentes, mas é muita gente. E a fila na minha escola, a escola que eu trabalho, que é uma escola de ensino regular, é muito procurada. Então, eu acho que Sorocaba está deixando a desejar na parte da educação, na parte da saúde. Eu encontro assim, essas crianças, elas se machucam muito. E na hora que eu vou buscar um auxílio dos postos que eu tenho por perto, a gente não pode atender por aqui. São crianças, elas precisam ser atendidas. Precisam muito ser atendidas, é primordial, e a gente tem que se deslocar. Para quê? Para os postos próximos, não tem uma ambulância. E aí? Tem que estar de prontidão para fazer isso. E eu defendo muito essa questão da saúde e da educação principalmente. E eu ainda tenho mais um outro ponto, que é o idoso. Eu já estou com 65 anos, eu sou idosa. E eu defendo muito bem os idosos. E na região que eu estou, e em Sorocaba principalmente, eu vejo que está deixando a desejar essa parte desse pessoal. Nós temos o que hoje? O centro do idoso e a chácara do idoso, que outro dia eu fiz um evento lá na escola para acolhê-los. Foi muito bonito. Então, eu percebo que precisa muito mais um trabalho em cima disso. Eles precisam, já fizeram tanto. E hoje a gente tem uma quantidade de idosos que fica à mercê da família. A família precisa trabalhar e eles ficam abandonados. Eu fiz um levantamento que Sorocaba hoje, diante do censo de 2022, nós temos uma população era de 730 mil. Dessa época, o idoso hoje na cidade de Sorocaba está na faixa de 130 mil idosos. E aí, o que é feito por esse pessoal? Eles precisam, sim, são pessoas, é gente. Então, eu tenho um plano, que eu já até abordei aí nos nossos trabalhos de plano de governo, para que, com certeza, a gente vai eleger o Paulinho, e ele tem essa sensibilidade para essas situações do negro, do pobre, do idoso, para que a gente trabalhe mais essa questão e tente criar mais casas de apoio para esse pessoal, principalmente na periferia. Por mais que eles tenham um passe livre, mas é dificultoso eles estarem saindo da sua casa, pegando um ônibus, indo. Eu vejo, já vi gente ser atropelada, idosos. Então, precisa cuidar mais desse pessoal. E eu sugiro, nessa gestão, que você, nossa, né? Que o Paulinho dê essa oportunidade para a gente criar casas de apoio
com pessoas qualificadas para trabalhar. Eu sugiro que dá um nome de creche do idoso, para que a gente trabalhe com esse pessoal, diminua esse sofrimento, diminua as necessidades que eles não têm tanto aonde ir atrás e buscar, com a questão da saúde, do lazer, do próprio transporte, esse acolhimento. A gente precisa acolher pessoas. Os idosos precisam desse espaço. Para uma Sorocaba melhor, na sua avaliação, o que precisa de fato ser feito pelo poder público? Ser vista, no geral, porque Sorocaba é uma cidade que cresce, é uma cidade rica, mas ela está preocupada não com as necessidades, um social, um lazer, uma cultura de qualidade, uma vida tranquila para essas pessoas. Esse pessoal de periferia precisam de muito, precisam ser vistos, precisam ser ouvidos. E a gente precisa ir à luta para fazer esse pessoal que está se esquecido serem vistos, terem qualidade de vida, serem protagonistas da própria vida, né? Porque todos têm a necessidade, todos buscam, e às vezes a gente não tem essa oportunidade. É uma cidade rica, por que não crescer mais nessa parte do social, de enxergar pessoas, de ver? Então, eu acho que Sorocaba precisa muito olhar para si, que os governantes que cheguem aqui, que até então os que eu já vi não têm essa preocupação, eu creio que os que vierem agora com esse apoio, com essa visão do que é ser o social, a gente consiga fazer uma Sorocaba melhor, que ela entre no ranking das melhores, porque ela está deixando a desejar. Se eleita, quais são as suas sugestões para o plano de governo? Eu quero estar presente, eu quero estar do lado do governo, fazendo esse trabalho para a gente igualitar um pouco mais, se não totalmente, que a gente leve, que a gente traga esperança a um povo que precisa. Eu acho que aí é o primeiro passo, a gente enxergar, fazer um levantamento de tudo que é necessário, do que a gente precisa, do que a gente pode fazer. Eu sei que nos primeiros anos, possivelmente no primeiro, seja um pouco difícil, porque é uma transição, de imediato precisa-se saber o que está acontecendo, né, na cidade. Mas o segundo ano, trabalhar, e não deixar para trabalhar no último ano, porque o último ano gera aquilo, ano político, ele está fazendo, ele deveria ter visto, são 4 anos. Então, nesses 4 anos, vamos fazer valer para quem precisa, para dar credibilidade, porque aí cresce-se. Se todos observarem que tem alguém disposto a te olhar, a te ver, a fazer algo por você, a cidade cresce, todo mundo ganha. Você falou que alguns, né, políticos deixam para fazer no último ano. Eu diria que tem alguns que deixam para fazer nos últimos 3 meses, né, 3 antes meses. da próxima eleição. Exato. Na região que eu estou, as ruas estão recapeadas, pro forma, né? Porque daqui começar a andar muito carro, quebra tudo, que é tudo de péssima qualidade. Houve a placa que o atual governo, o prefeito, ia construir uma escola. A placa saiu, não foi feito. O terreno está lá cercado, mas não vai existir escola. Não dá mais tempo, né? Para inaugurar, para se ter isso como um trunfo para o meu legado, né? Eu fiz. Então, é assim, o primeiro ano, como eu falei para você, é difícil, mas os demais podem ser feitos, não por último ano. Você disse que tem muita afinidade com o Paulinho, né? Eu gostaria de saber alguns exemplos do porquê dessa afinidade e saber também como está sendo para você vir a essa eleição ao lado do Paulinho. Eu acho que eu já citei anteriormente, essa afinidade por a questão do que ele demonstra ser uma pessoa que veio. Nós temos algumas coisas parecidas. A gente veio de uma família pobre, onde fomos obrigados a lutar para a gente ter o que nós temos. A gente não ficou esperando que caísse do céu, como muitos esperam, né? E vou para a cidade grande e lá vou sair de onde eu estou,
das dificuldades que eu tenho, para ver se alguém me ajuda. A gente foi buscando. Isso a gente tem em comum. Como ele fala nos discursos dele, ele fala que foi a luta que buscou. Eu tenho esse mesmo histórico, sempre na luta, buscando, tentando fazer por os meus méritos. Não, ninguém nunca chegou e falou, toma, tá fácil, nunca. Era moedas por moedas contadas. Para eu pagar a faculdade, para eu pagar o meu aluguel, para eu pagar o que eu tenho no dia a dia, né? Então, isso é uma coisa que identifica. E eu creio que essa parte humaniza muito a gente. A gente começa a dar valor. Quem está do meu lado, que não tem, por isso que eu sou do partido do PCdoB, não desmerecendo os demais, mas é o comum. Eu quero que as pessoas estejam do meu lado, lutando como eu lutei, mas precisa da oportunidade. E é agora que eu acho que é a vez. Exatamente por nós termos essa afinidade de luta, de vida que não foi tão fácil, de a gente saber o que é cada moeda no nosso bolso, eu acho que é por aí que a gente tem que começar a ir. E eu me identifico muito com as falas dele, né? Eu quero, eu vou fazer. Isso é muito positivo. Eu quero, eu posso, eu faço. E eu vou conseguir. Porque eu não estou de brincadeira, eu estou para fazer. E eu acho que isso identifica muito o nosso procedimento. Tem essa afinidade. Quer deixar um recado para o Paulinho? Paulinho, vai adiante, vai com fé, acredita no que você é, no que você vem fazendo, estamos ao teu lado e a gente vai conseguir, sim, pode ter certeza, que muita gente que ainda não nos viu, não nos conhece, vai olhar para esse lado, saber quem você é e quem está do seu lado para te ajudar. A gente chega lá, nós vamos conseguir essa, com certeza. Aê. Ana, muito obrigada pela sua entrevista. A gente está chegando no fim da entrevista. Eu gostaria de saber se você quer ressaltar alguma coisa que não foi tratado ou se a gente já pode ir para as considerações finais. Tem uma coisa que talvez a gente não tenha feito, mas eu sou uma pessoa muito humanizada e eu tenho também uma afinidade com todos os animais. Eu tenho gatos, cachorros, gatos doentes, gatos que vieram para mim. Todos que eu tenho, eles vieram para mim. E isso é um ponto positivo no meu lado espiritual. Eu sou espiritualizada, então eu acho que nada chega de graça na nossa vida. E pedir a vocês, reflitam no que vocês viveram até hoje, os governantes que nós tivemos até hoje. Nós temos uma oportunidade de mudança. E essa mudança sinaliza que são pontos positivos que a gente pode chegar lá, com a ajuda de todos, porque todos nós vamos ser beneficiados, seja lá onde estivermos, no centro, na periferia, que sempre está mais precisado, mas com o Paulinho e a equipe que ele tem hoje, de vereadores, com a vice, nós iremos para cima, tentar fazer algo de melhor para a cidade, para todos. Venham conosco. Ana, deixa suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho, ver o que você está fazendo aí. Deixa aí as redes sociais para o pessoal te acompanhar. Eu tenho o Instagram, que é ana.custodia65. Eu tenho o Face, anacustodia.muniz. E eu tenho o meu WhatsApp, 15 981786078. Estou à disposição para tirar alguma dúvida ou algo parecido. Ana, muito obrigada pela entrevista, tá? E boa sorte. Para todos nós, merecemos, né? Precisamos. Boa sorte. A vocês que nos assistem, sigam também Paulinho do Transporte nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau. Fala